gurias e guris do reino. Hoje eu tô aqui para falar com vocês um pouco sobre os fundamentos da Reforma Protestante. E também, no final, quero trazer uma reflexão sobre a Reforma nos dias de hoje. Bom, primeiramente, o que foi a Reforma Protestante? A Reforma Protestante foi um movimento que aconteceu ali em 1517, na verdade um pouco antes começou, e ela se estendeu durante alguns anos aí. A pessoa que iniciou a Reforma Protestante, o grande nome que nós temos da Reforma Protestante é Martinho Lutero. Martinho Lutero era um alemão, ele era um bispo, teólogo, professor de teologia na Universidade de Wittenberg, lá na Alemanha, e ele começou a ter algumas dúvidas em relação à sua fé, algumas dúvidas em relação àquilo que a Igreja Católica pregava e aquilo que ele via na Bíblia, porque, para quem não sabe, padres, pessoas ligadas à Igreja Católica sempre estudam muito. E então, Lutero, ele começou a questionar algumas coisas, com os seus superiores. Ele não foi aceito, logicamente. Então, no dia 31 de outubro de 1517, ele publicou as suas 95 teses, que eram 95 críticas à Igreja Católica, lá na porta da igreja de Wittenberg, a principal igreja daquela cidade. Isso gerou muita polêmica, muita treta. Porque inicialmente a Igreja Católica não acreditou que esse movimento pudesse crescer, que esse movimento fosse significativo. Mas foi exatamente isso que aconteceu. A principal coisa, a principal ação que Lutero criticava era a venda de indulgências. Indulgência, ela é a compra de um lugar no céu. Então, a Igreja Católica estava se aproveitando das pessoas e vendendo lugares no céu. Então, cometi tal pecado. Vai lá na igreja, hoje não tem mais isso, Mas tu vai lá na igreja e confessa o teu pecado. Além de confessar o teu pecado, tu tinha que pagar. Inclusive, tu podia até tirar pessoas do inferno, do purgatório, se tu pagasse um valor lá para a igreja. Então, Lutero viu que isso era errado. Inclusive, eu quero indicar aqui para vocês o filme chamado Lutero. Vou tentar colocar a capinha dele. Esse filme, ele mostra a grande luta interna assim, que eu acredito mesmo que o Lutero teve durante todo esse processo de reforma, durante todo esse processo de compor essas 95 teses. Porque depois disso, em 1520, 1521, o Lutero ele foi excomungado, ou seja, o movimento de reforma ele começou a tomar forma, Ele foi convidado a negar tudo que ele tinha escrito nas 95 teses pela Igreja Católica. Não negando, ele foi excomungado. Excomungado significa ser expulso, Não pode mais participar da comunhão, da igreja. Não que ele não pudesse ir às reuniões, mas ele não poderia mais, por exemplo, participar por exemplo, de alguma não poderia mais dar aula na Igreja Católica, não poderia mais participar ali das comunhões, enfim, comunhões que eu digo é comunhão de, hóstia, essas coisas. Depois que ele foi excomungado, eu acredito que ele deu graças a Deus, e ele começou então esse movimento reformador mesmo, ele assumiu com tudo isso, ele traduziu a Bíblia para o alemão. Até então a Bíblia era traduzida somente no latim, as pessoas iam à igreja, as pessoas ouviam os padres falar, mas elas não tinham acesso à palavra de Deus. Então ele traduziu a Bíblia para o alemão, e isso incentivou as próximas traduções da Bíblia também, o que foi muito importante. Ele se casou, também, o que era uma doutrina contra... Eu tô cuidando da chuva. Era uma doutrina contra, a Igreja Católica, ela pregava isso, que os padres eles precisavam se deter muito à palavra, muito ao cuidar das pessoas, então eles não poderiam se casar. O Lutero então se casou, e depois disso surgiram outros movimentos também
protestantes, né? Os principais deles foi o calvinismo e o anglicanismo. O calvinismo, né, o nome já diz, né, ele foi incitado, né, por João Calvino, e o anglicanismo por um rei, né, o rei Henrique, que gostaria de, enfim, teve uma questão de divórcio lá, e daí ele acabou criando essa nova linha do protestantismo. Eu vou passar para vocês aqui uma foto bem interessante que eu achei para fins de estudo aí, se vocês quiserem, a linha do tempo do protestantismo, né, que mostra ali quando cada uma das denominações cristãs protestantes surgiram. Depois desse movimento de reforma, então, nós temos a Contra-Reforma, que nada mais é do que um movimento da Igreja Católica contra essa reforma protestante. A principal ação que a Igreja Católica tomou foi a criação, né, da Santa Inquisição, né, de perseguir pessoas ligadas à Igreja Protestante, e também a criação da Companhia de Jesus, que é muito conhecida, né, quando a gente vai estudar história do Brasil, enfim, história da América, né, dos padres jesuítas vindo para as regiões, né, colonizadas, Brasil, América, e também para outras regiões, né, para que eles pudessem ensinar as pessoas a respeito da fé católica. Esse movimento, ele ficou muito conhecido, né, e foi muito importante assim para a Constituição inicial do Brasil, e isso também servia para trazer o catolicismo, né, para esses novas regiões conquistadas, para que o protestantismo não ganhasse força, para que o protestantismo não chegasse nessas regiões. Bom, agora eu quero falar um pouco sobre os 5 solas, né, que são os 5 fundamentos em que se baseou a reforma protestante. O primeiro sola é uma palavra em latim, significa somente. O primeiro sola é o sola fide, que significa somente a fé. Por quê? Porque a reforma protestante, ela trouxe muito essa questão da salvação pela fé e não mais a salvação por obras, né, como estava sendo feito. Depois, sola scriptura, o meu latim é ótimo, e quer dizer somente a escritura, né, e é exatamente por isso que a igreja protestante, né, ela foi grande responsável pela tradução da Bíblia em outras línguas, né, em línguas vulgares, como eram consideradas na época. Solos Christus, que é somente Cristo, né, esse é o sola que eu mais gosto. Ou seja, né, tu acreditar somente em Cristo, né, toda aquela questão de, claro que existem homens e mulheres que foram piedosos, que foram, né, que buscaram a santidade de Cristo, mas somente Cristo foi, né, o sumo sacerdote, somente Ele morreu por nós, somente Ele foi totalmente santo, totalmente puro, totalmente maravilhoso. Sola gratia, que é somente a graça, né, que é aceitar realmente essa graça de Deus e saber que nós somos salvos pela graça e não, por mais bom que o ser humano seja, né, ele nunca vai conseguir atingir esse nível assim perfeito. Somente a graça que nos torna parecidos com Jesus, que nos ajuda inclusive a cumprir os mandamentos bíblicos. Depois o Soli Deo Gloria, que é somente a Ele a glória, né? Uma das coisas também que a igreja protestante trouxe, né, é a questão do sacerdócio universal, né, que cada homem, cada mulher é um sacerdote, né? O que isso traz? Isso traz uma responsabilidade para nós cristãos, né? Tu não depende do pastor, tu não depende de um líder, tu não depende de alguém que cuida da tua vida espiritualmente. Tu precisa cuidar da tua vida espiritual. E é nesse ponto que eu quero começar a falar aqui, trazer a reforma para os nossos dias, né? Aqui no Gurias do Reino nós falamos muito sobre a questão do devocional, que é essa disciplina diária, né, tua em relação a Deus, em relação às coisas de Deus. Então eu não posso esperar que o meu pastor, que a minha pastora, que a minha mãe, que meu pai, que meu namorado, que as minhas amigas tenham uma relação com Deus por mim. Eu preciso estabelecer essa relação. Cristo, ele já estabeleceu essa relação com o homem quando ele morreu por ele, né? Morreu por nós na cruz. Então Cristo, de certa forma, já estabeleceu o vínculo contigo. Mas tu também precisa estabelecer esse vínculo com ele. E é mais do que aceitar a Jesus como Senhor,
aliás, como Salvador, né? Que ele salva a tua vida. Mas também é aceitar Jesus como teu Senhor. Então, é ele, desculpa. Então, é ele que vai te guiar, ele que vai te ensinar, ele que vai te conduzir, né? Lógico que tu vai precisar muitas vezes, muitas vezes, de pessoas te ajudando, mas aquele que está o tempo inteiro nos ajudando é o próprio Cristo. E é por isso que a gente fala tanto disso, né, aqui. Então a gente quer trazer de novo essa questão do sacerdócio universal. Tu é responsável pela tua vida espiritual. Eu sou responsável pela minha vida espiritual. As gurias, a Nath, a Bruna, cada uma é responsável pela sua vida espiritual. E é isso que nós queremos trazer aqui. Uma outra coisa também é sobre a questão das indulgências. Hoje não se vende nenhum material assim, tipo, para comprar, né, um lugar no céu. Mas muitas vezes a gente tenta fazer coisas para que Deus fique feliz conosco, para que Deus nos perdoe de certa forma. E, gente, a única coisa que faz com que Deus nos perdoe é um arrependimento. A única coisa que faz com que Deus nos perdoe é o arrependimento genuíno. E o arrependimento genuíno, muitas vezes, ele vai demorar. Tem coisas que são muito... que aparecem, né? Tem pessoas que usaram drogas, às vezes, e elas param de usar. E esse é um arrependimento genuíno. Tem pessoas que são viciadas em drogas, tem pessoas que são viciadas em pornografia, tem pessoas que são viciadas em certas práticas e elas demoram para construir uma relação com Deus e demoram para construir esse arrependimento. Então, mesmo que a gente demore, é importante que a gente esteja com esse coração disposto a mudar, sabe? O que Deus contempla é isso, é um coração disposto a mudar. Muitos hábitos ruins que eu tinha, eu tive que... demorou, né? Demorou. E até hoje eu tenho hábitos ruins que eu penso, nossa, Deus, me livra, me ajuda, sabe? Eu tenho muita questão da preguiça, né? De poder me exercitar e tal. Cansa, sabe? Não dá, não tenho vontade. E a cada dia eu tenho que renovar minha mente e me arrepender e voltar pro Senhor, pedir força. E glória a Deus que nós temos esse acesso livre. Então eu quero dizer pra ti que através da reforma, né, depois, né, através desse movimento de reforma, as pessoas tiveram uma nova mentalidade em relação à sua vida espiritual. E até hoje está disponível para nós essa nova mentalidade, sabe? E então que a gente possa, né, como comunidade cristã nessa terra, que a gente possa sempre buscar essa graça, que a gente possa sempre buscar no lugar certo, que a gente também possa buscar se informar a respeito, né, da nossa história, da história do cristianismo, porque isso é muito válido, isso é muito bom. Quero recomendar para vocês aqui a Bíblia de Estudo da Reforma, essa Bíblia que eu ganhei da Sociedade Bíblica do Brasil, muito obrigada, vou marcar eles aqui. E é uma Bíblia maravilhosa, gente, até hoje, assim, eu já li muitas Bíblias, né? Eu leio a Bíblia todo ano, então já li muitas Bíblias. Mas essa Bíblia aqui é a melhor. Melhor tradução, melhores estudos, ela tem muito rodapé. Quem gosta de rodapé, ela tem praticamente metade da Bíblia, metade da página da Bíblia, né? Tudo isso aqui é de rodapé. Então tem muitos estudos do próprio Lutero. A cada livro, né, tem ali uma história toda poética a respeito daquele livro e tal. E traz também toda a história de Lutero, toda a história da reforma, dos reformadores. Então é uma Bíblia de estudo maravilhosa, um livro de pesquisa, leitura mesmo maravilhosa e quero indicar para vocês. É isso, gurias e guris. Deus abençoe. Se tu tiver alguma dúvida, alguma coisa em relação à reforma aí que tu quer colocar, pode colocar nos comentários e manda pra alguém, né, que isso também serve de estudo, mas também serve pra edificação. Deus abençoe.